Outra peça-chave é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, FIOL, articulada com o Porto Sul e Ilhéus. Juntas, essas obras aparecem em estudos como trechos do que alguns analistas chamam de corredor bioceânico, uma rota que, ao se conectar por ferrovias e portos, reduziria o tempo de transporte entre centros produtores do interior da América do Sul e mercados exteriores, integrando traficabilidade e logística. A participação de empresas ou consórcios chineses em trechos logísticos tem sido apontada em comunicados e acordos preliminares, com aporte financeiro e know-how de construção e operação. Novamente, a frase de praxe: trata-se de projetos e parcerias em andamento, com estimativas de custos e de ganhos logísticos que ainda dependem de execução e de licenças ambientais. No polo industrial, o complexo de Camaçari é talvez o exemplo mais simbólico. A saída de grandes montadoras ocidentais nas últimas décadas transformou parte da narrativa industrial da região. Agora, a movimentação para instalar um polo orientado à produção de veículos elétricos e híbridos, baterias e motores que combinam etanol e eletrificação. Em relatórios e entrevistas, nomes de fundos e montadoras chinesas surgem como interessados em participar de um consórcio industrial. Entre eles aparece uma sigla mencionada em fontes como BID, nome citado nas fontes, verificação necessária. Mas a configuração final do investimento ainda deve passar por negociações, acordos com fornecedores locais e análise de conteúdo local exigida pelo Estado. Estima-se que um complexo desse tipo poderia gerar milhares de empregos diretos e indiretos na montagem e nas cadeias de fornecedores, mas esses números são projeções e dependem de homologação dos projetos e de prazos de implantação. Ao lado do setor automotivo, há uma frente significativa em energias renováveis. Empresas chinesas de aerogeradores e parques eólicos, citadas nas fontes como Goldwind e Winday, já estão presentes em projetos no interior baiano. A Bahia tem solos e ventos favoráveis, além de vastas áreas que atraem investimentos em solar e eólico. Paralelamente, surgem iniciativas de pesquisa e desenvolvimento em baterias e hidrogênio verde, algumas em parceria com instituições como o Senai Cimatec, visando agregar tecnologia e dar início a células de produção local. Esses esforços mostram um movimento para não apenas instalar fábricas, mas integrar a cadeia de tecnologia que sustenta a transição energética, o que abre oportunidades para qualificação e inovação regional, mas também exige políticas públicas para a formação de mão de obra e proteção ambiental. Para entender o desenho estratégico que emerge, é preciso ver essas peças em conexão. Portos mais eficientes reduzem custos de exportação. Ferrovias ligam áreas produtoras ao litoral. Parques industriais transformam a mercadoria um produto de maior valor agregado, e fontes renováveis podem sustentar uma indústria estável e de menor carbono. É fácil enxergar aí uma lógica coesa, infraestrutura como espinha dorsal da integração econômica. Contudo, a existência dessa lógica não permite por si só tirar conclusões sobre intenções políticas de atores estrangeiros. Especialistas consultados em análises públicas costumam destacar que a presença chinesa segue a lógica de investimento externo direto em infraestrutura e indústria, e que ações concretas devem ser avaliadas em seus termos técnicos, jurídicos e econômicos, não apenas por motivações geopolíticas. Os benefícios econômicos são reais e palpáveis nas projeções. Potencial de geração de empregos, ampliação da base tributária estadual, aumento das exportações e oportunidade de transferência tecnológica, sobretudo se as empresas forem obrigadas por contratos a qualificar fornecedores locais e investir em P&D regional. Em setores como o automotivo elétrico e de baterias, a cadeia de valor pode se estender para componentes, serviços e manutenção, criando um efeito multiplicador. Há ainda a possibilidade de revitalizar cadeias de valor locais, com fornecedores de metalurgia, embalagens, eletrônica e serviços logísticos. Em resumo, se os projetos forem bem articulados, o efeito sobre emprego e renda pode ser significativo. Mas aí surgem os dilemas que precisam ser parte central da conversa pública. O primeiro é o da dependência econômica. Quando um volume grande de investimentos, infraestrutura e empregos passa a depender de decisões externas, o poder de barganha local muda. Se uma empresa estrangeira controla um porto ou uma linha férrea estratégica, mudanças na estratégia dessa empresa ou em decisões do estado onde ela atua podem ter impacto direto na economia regional.
Outra questão é a soberania sobre ativos críticos. Mesmo que a legislação brasileira imponha limites e condições, a presença de capitais privados ou estatais estrangeiros em ativos de infraestrutura é um tema sensível que exige regras claras e fiscalização rigorosa. O segundo grande ponto é ambiental e social. Projetos de grande porte, como pontes, portos e ferrovias, atravessam ecossistemas costeiros, áreas de mangue, sítios arqueológicos e territórios de comunidades tradicionais. Há relatos e alertas de organizações ambientais e movimentos comunitários sobre riscos de perda de biodiversidade, contaminação, aumento de pressões urbanas e alteração de modos de vida. A legislação prevê estudos de impacto ambiental e consultas públicas para esses empreendimentos. A questão é se esses processos são conduzidos com profundidade, transparência e com real poder de decisão das comunidades afetadas. A experiência comparada mostra que omissões nessas etapas geram conflitos longos e custos reais para a sociedade. Também pesa o risco de contradições entre a agenda de transição energética e impactos locais. Projetos que promovem energia renovável e produção de veículos limpos disputam espaço com áreas de preservação e modos de vida tradicionais. É necessário conciliar a redução de emissões com justiça territorial, evitando que a descarbonização seja obtida às custas de outras formas de degradação. Em termos institucionais, aparece a necessidade de maior transparência e de regras claras. Contratos, garantias, cláusulas de salvaguarda ambiental e social e mecanismos de participação pública precisam ser reforçados. A sociedade civil, movimentos sociais e universidades locais têm papel decisivo em monitorar, propor ajustes e exigir que benefícios sejam localmente incorporados. A vigilância pública é, aqui, tão importante quanto a capacidade do governo estadual de negociar termos que protejam interesses públicos. O debate também envolve a esfera federal. Projetos de infraestrutura que tocam fronteiras administrativas e logística nacional demandam articulação entre Prefeitura, Estado e União. A continuidade política que permitiu a relação Bahia-Pequim é um ativo, mas sem coordenação nacional, alguns projetos podem enfrentar entraves regulatórios ou contradições com políticas federais de comércio, defesa ou meio ambiente. Por isso, especialistas alertam para a importância de um marco legal e institucional que compatibilize interesses regionais e nacionais. Vozes locais divergem no diagnóstico. Autoridades estaduais costumam destacar a geração de emprego, a atração de tecnologia e o fortalecimento da indústria local. Empresários locais veem oportunidade para integrar cadeias produtivas e recuperar espaços industriais que foram perdidos com a saída de grupos multinacionais ocidentais. Por outro lado, lideranças de comunidades tradicionais, ambientalistas e alguns pesquisadores levantam dúvidas sobre processos de consulta e sobre a real distribuição dos benefícios. Em várias cidades litorâneas, há até desconfiança de que os ganhos econômicos possam ficar concentrados em operadores externos, enquanto os custos socioambientais recaem sobre populações locais. Há ainda um capítulo financeiro. A estrutura de financiamento desses projetos envolve fundos chineses, estatais e consórcios internacionais. Nomes de fundos e entidades aparecem nas tratativas. Por exemplo, menções a um fundo identificado como CLI Fund nas fontes consultadas, nome citado na fonte, verificar grafia e existência, e também a estatais chinesas do setor ferroviário e de energia. É essencial checar cada entidade e entender se o capital é público, privado ou uma mistura, já que o tipo de controle influencia a governança do empreendimento e as cláusulas de retorno. Do ponto de vista técnico, contratos bem desenhados podem mitigar riscos. Do ponto de vista político, transparência e prestação de contas são cruciais. Diante desse quadro, a pergunta final volta ao início. O que está acontecendo? Está em curso uma convergência de diplomacia subnacional, vantagens logísticas naturais e iniciativas empresariais, que, em conjunto, podem transformar a geografia econômica da Bahia. Essa transformação traz ganhos potencialmente relevantes em emprego, exportação e inovação, mas traz também riscos que, se não forem administrados com regras claras, participação social e fiscalização, podem gerar dependência, danos ambientais e conflitos sociais.
O ponto central, portanto, não é rejeitar o investimento por princípio, nem aceitar tudo sem questionamento. É exigir transparência, condicionalidades claras para que benefícios sejam incorporados localmente e mecanismos robustos de avaliação ambiental e social. Governos, parlamentos e sociedade precisam debater cláusulas de conteúdo local, transferência de tecnologia, formação profissional, proteção de territórios tradicionais e salvaguardas ambientais. E, igualmente importante, fiscalizar que os prazos e investimentos prometidos se cumpram. Ao encerrar, fica uma convocação. É necessário acompanhar esses projetos com atenção pública. Pergunte aos seus representantes quais são as cláusulas do contrato, como será feita a consulta às comunidades, quais garantias existem para conteúdo local e para mitigação de impactos. A democracia precisa estar atenta quando infraestrutura estratégica e capitais externos se cruzam. Se você quer se aprofundar, há materiais e relatórios que detalham cada projeto, os estudos de impacto e as propostas de governança. Confira a playlist e os links na descrição para leitura complementar. E antes de fechar, um lembrete técnico. Alguns termos e nomes citados nas fontes, como CliFound e Gaolan, aparecem com grafia ou identificação incerta nas reportagens e documentos consultados. Esses pontos devem ser verificados antes da publicação final de qualquer peça jornalística. A Bahia está em uma encruzilhada, oportunidade e risco andando lado a lado. Quem vigia, participa e exige transparência terá papel decisivo para determinar quais serão os verdadeiros beneficiários dessa nova etapa. Depois deste mapa geral, continue a discussão nos comentários. Qual prioridade você enxergaria para a Bahia? Proteção ambiental, atração de empregos ou autonomia industrial?